E eu espero que esteja sendo tão bom para vocês quanto tem sido para mim. E a ideia dessas mensagens temáticas é simples. É para que a gente possa perceber os pontos de melhoras, aonde a gente pode melhorar na nossa vida com Deus através desses temas, né? Já foi falado aqui, eu vou até recapitular, nós estamos falando sobre reverência e comportamento cristão. Então, alguns irmãos já falaram sobre o que é reverência de acordo com as Escrituras, que foi o Chesco. Estou no mundo, mas não sou do mundo, foi o Cido. Reverente durante as atividades da igreja, principalmente no culto. Exemplos de Jesus sendo reverente diante das provações. Existe hierarquia na aplicação da reverência. Reverência e irreverência. Como saber qual estou praticando? E hoje eu vou falar sobre reverência e comportamento cristão no mercado de trabalho. Nós vimos que reverência quer dizer aqui, eu até peguei no Google, né? Digitei no Google reverência e apareceu assim, ó. Respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, deferência, significa se pôr numa posição de obediência e compromisso. Eu tenho um hábito meio peculiar. Durante o dia eu vou pensando em umas coisas. Quem convive comigo sabe disso, né? Ou eu pego a minha calculadora, ou eu mesmo faço umas contas, ou eu peço para alguém. Pega a sua calculadora aí, soma para mim, não sei o quê, mas não sei o quê. A maneira de eu pensar e chegar a algumas conclusões na minha vida envolve isso, sabe? Eu não sei porquê, mas eu funciono assim, né? E para a gente entender a relevância desse tópico, eu queria fazer algumas contas com vocês, né? Então vamos pensar, se você é uma pessoa normal, que dorme 8 horas por dia, né? Gasta 1 hora do seu dia se deslocando entre o seu trabalho e a sua casa e o seu trabalho e os compromissos. Você tem 1 hora de almoço, já são 10 horas no dia, né? Você tem 1 hora para praticar uma atividade física, que faz bem para o seu corpo, né? São 11 horas. Você tem 1 hora para praticar também desenvolvimento pessoal, espiritual, né? Se você se exercita, por que não exercitar o intelecto, né? Através de leituras, estudos, orações, né? Então já são 12 horas. Se você tira 1 hora para jantar em família, 13 horas. Vamos pensar que você tira 1 hora do seu dia para fazer algo que envolva doação, no sentido de fazer uma leitura bíblica com alguém, ter um tempo de qualidade, doar essa hora do seu dia para alguém, né, para estar ali presente. Já são 14 horas? Legal. E se você trabalha 8 horas por dia, então quer dizer que você só tem algumas poucas horas, né? 22 horas a gente já fez a conta aqui, mais ou menos, né? Então vamos tirar 1 hora para você fazer o que você quiser, do que você gosta, rede social, Netflix, né? Fazer nada, ficar quieto. Então a gente está vendo aqui que como o nosso dia é curto, né? A gente tem várias atividades durante o dia, mas a maior parte que a gente passa acordado do nosso dia é no trabalho. Então assim, se você não trabalha ainda, provavelmente um dia você vai trabalhar. Então, por que não já perceber como posso ser reverente a Deus, né? Que tipo de comportamento eu deveria ter no mercado de trabalho, no local que eu passo o maior tempo do meu dia? Eu acho que segundo o INSS é 30 anos para se aposentar? 35? Então, a gente está vendo que a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Então, comportamento, reverência e comportamento cristão no mercado de trabalho é algo muito importante. O trabalho, se nós começássemos a fazer uma entrevista aqui, a gente ia entender uma coisa. O trabalho está ligado, o que você faz está ligado à maneira que você quer compartilhar a sua visão com o mundo. Se nós perguntássemos para o Osimar, para a Vera, que é professor,
eles iam contar uma história linda para nós, que eles querem o quê? Fazer o mundo um lugar melhor, né? Ajudar na educação, na formação de pessoas. E cada um de vocês aqui compartilha a sua visão com o mundo através do seu trabalho, seja através de um produto ou de um serviço que você faz. Então é por isso que nós vamos falar sobre reverência e comportamento cristão no mercado de trabalho. Legal? Na Bíblia, no Novo Testamento, a maior parte do relacionamento entre patrão e funcionário, ela não era como a gente conhece hoje em dia, né? Nós sabemos que o Império Romano, ele permitia o quê? A escravidão, né? Só que nós não vemos nenhum escritor inspirado por Deus tratando sobre se isso é certo, se isso é errado. Mas nós vemos aqueles homens que Deus usou para nos deixar a Bíblia, ensinando o quê? Cada um da maneira que deve se relacionar com o outro, nesse relacionamento entre senhor e escravo. Eu não estou querendo dizer que o seu trabalho te escraviza, não é nada disso, tá? Se você se sente assim, reflita, veja o que você pode fazer para mudar isso. Mas se nós pensarmos, eu quero fazer um gancho, se a gente pensar aqui, durante 8 horas por dia, eu sou pago para dar o quê? O meu tempo para desenvolver uma habilidade, uma atividade, que gere retorno para o meu contratante. Então, se nós olharmos isso, a gente vai entender o quê? Que eu não posso simplesmente agendar um café com vocês amanhã das 8 às 6. Porque eu estou vendendo o meu tempo para realizar uma atividade da qual alguém espera um retorno. Então, nós não somos dono do nosso tempo. A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Não é verdade? Para quê? Para suprir as nossas necessidades. Então, se a gente olhar desse ponto de vista, a gente vai aprender, a gente vai buscar nas Escrituras um padrão de comportamento, um padrão de como ser reverente a Deus. Eu sempre tive fixo na minha mente que no mercado de trabalho, onde eu estivesse, a coisa mais importante que eu tinha que ter em mente é: eu não posso fazer nada de errado aqui. O que não é errado. Não é errado. Mas quando a gente vai buscar padrões de comportamento e a maneira que a gente reverencia a Deus, o foco, ele deve ser o quê? A gente olhar como Jesus agiria nessa situação. De que maneira eu posso ser criativo, de que maneira eu posso transparecer Cristo na minha vida sem espantar aquela pessoa, de que maneira eu posso estimular aqueles meus companheiros de trabalho a olhar para a minha vida e, sei lá, querer saber o que eu faço. Por que às vezes está todo mundo revoltado lá e eu estou fazendo a minha parte, né? Então isso, na verdade, é um modelo de comportamento do qual a gente pode usar para quê? Para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Tem um texto entre alguns que eu escolhi, bem legal, para a gente ver, que é em Efésios, é o texto que eu vou usar. Tá? Se você quiser acompanhar lá, Efésios, capítulo 6, versículos de 5 a 10, eu vou abrir aqui também. Efésios 6, capítulo 6, versículos de 5 a 10. Eu vou ler. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores,
de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui, ele não entrou no mérito entre, olha, já que vocês são escravos, a Bíblia fala, Paulo fala, eu acho em Gálatas, que a gente foi chamado para a liberdade, né? Mas, em momento algum, foi ensinado que, já que vocês é livre agora, se rebela aí, né? Tipo, a abolição da escravatura não está no Novo Testamento. A liberdade dita aqui se refere à liberdade espiritual. E aqui nesse contexto, entre senhor e escravo, aonde um trabalhava para o outro, né? Na verdade, um era dono do outro, né? Como hoje, o seu contratante é dono do seu tempo. Você decidiu espontaneamente vender 8 horas do seu dia para cumprir uma atividade para essa pessoa, né? Então, esse tempo você vendeu a troco de dinheiro, né? Então, olha só, aqui Paulo já coloca um padrão elevado. Se a gente afirma ser um seguidor de Jesus Cristo, o nosso padrão é nível 10, não é meia boca. Quando eu estou trabalhando lá, eu tenho que pensar que aquele meu contratante não é quem eu devo agradar. Paulo coloca aqui, faça como se você fosse fazer para Deus. Então, meu amigo, tem como eu dar aquela enroladinha? Quando alguém estiver chegando, eu trocar de tela do computador, eu estar meio que, matando o tempo no meu trabalho? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. Né? Então, o nível de comprometimento que eu tenho com aquilo que eu escolhi para fazer, para compartilhar a minha visão de mundo com as pessoas, agora ganhou um novo sentido. Eu faço por aquilo porque faz sentido para mim entregar o meu conhecimento para outras pessoas, fazer as pessoas talvez melhores, mas agora não é só por isso que eu faço. Não é por isso que eu escolhi ser bombeiro, professor, médico, enfim, o que você faz. Não é só por isso. Agora tem um plus a mais. É para que as pessoas percebam, na verdade, que eu imito a Jesus Cristo. Que eu não sou mais um funcionário apenas daquela empresa. Mas não é porque eu sou bom ou para que eu esteja em evidência, mas para que isso possa se tornar uma oportunidade das pessoas me perguntarem, né? E aí, o que você faz? Obrigado por perguntar, né? Eu vou numa reunião de terça-feira lá na casa da Edna, em Cambé. Vamos lá para você começar a entender tudo isso. Né? Eu jogo uma bolinha de domingo com o pessoal ali meio animado. Vamos lá para você entender um pouco sobre isso. E aí, está fazendo sentido para você? Então, nós temos uma reunião de domingo, nós temos alguns grupos de estudo. Estudo do quê? Estudo da Palavra de Deus, estudo da Bíblia. Um estudo não religioso. Você gostaria de entender o princípio, o propósito da Bíblia para a sua vida? Né? Então, que a gente possa levantar naquela segunda-feira que a gente está meio cansado do futebol, não pensando, nossa, mais uma semana de trabalho. Que a gente possa levantar lembrando primeiro, foi isso que eu escolhi como a maneira de compartilhar a minha visão de mundo com as pessoas. E quando eu conheci a Cristo, eu ganhei um plus a mais. Que agora eu posso usar isso para ainda ajudar as pessoas a enxergarem essa mesma coisa boa que eu enxerguei. Se a gente olhar para o Paulo recebeu um chamado. Né? Ele recebeu um serviço ali grandioso, né, da parte de Deus. O próprio Jesus escolheu ele. Só que nós vemos o Paulo, em determinado momento, fazendo o quê? Tenda. Ele tinha esse ofício, entre esse chamado e esse ofício, ele precisou talvez gerar uma renda, foi fazer tenda, e a gente vê que o resultado disso foi tão grandioso, porque a gente vê um casal que depois evangelizou várias outras pessoas, tinha uma igreja na própria casa. Né? Então olha, né, que coisa, como muda tudo. Se a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo hoje, como profissão que a gente escolheu, a gente tem um mar de possibilidades.
inclusive para que pessoas sejam salvas. Né? E aí todo aquele, ai nossa, meu trabalho é muito cansativo, é muita dor de cabeça, ai, é muito isso, é muito aquilo. Realmente é. Teve um cara muito esperto, inteligente, que escreveu isso, deixou registrado na Bíblia, conhecido como pregador, lá em Eclesiastes. Eu vou usar umas passagens aqui para a gente entender um pouco, porque ser cristão, ter uma profissão, ela é óbvio que a nossa profissão é o veículo para que a gente realize vários sonhos na nossa vida, né? Talvez através da sua profissão, você constitui a sua família, talvez você já tenha conseguido comprar a sua própria casa, não que isso seja obrigatório, né? Você já tem uma morada, se você já entregou a sua vida a Cristo, relaxa, você tem uma coisa incrível te aguardando. Mas talvez você já tenha conseguido comprar mais de uma casa, enfim. A gente sabe que a nossa profissão é o veículo para a realização dos nossos sonhos. A gente sabe disso. Então, ser cristão e ter uma profissão é algo que a gente tem que estar sempre atento, buscando um certo equilíbrio, né, para não transformar aquela profissão no nosso Deus, né, mas para, sabe, conseguir pôr ela dentro do papel ideal que ela pode desempenhar na nossa vida. A minha profissão me dá a possibilidade de estar em contato com pessoas, gera renda suficiente para que eu viva bem aqui nesta terra e também preenche o meu senso de pertencimento. Eu percebo que é isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo, estou levando bem para as pessoas com aquilo que eu decidi fazer. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes, eu vou ler alguns textos. O primeiro vai ser Eclesiastes 3, capítulo 3, versículos 12 e 13. Eclesiastes 3, versículos 12 e 13 diz assim: Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha que interessante a gente saber disso. Porque se você trabalha para alguém, você precisa entender que talvez aquele seu contratante, tudo aquilo que ele tenha, é um dom de Deus. É algo que Deus proporcionou para aquele homem. E a gente está vendo Paulo falar entre senhor e escravo, ensinando esses princípios bíblicos. Como é que a gente vai ter uma boa atitude, uma boa relação no nosso ambiente de trabalho, se a gente olhar, aquele cara lá, ele está enriquecendo nas minhas costas, ele não vê que eu fico aqui, todo santo dia, fazendo o que eu faço, que é a sua visão de mundo, foi você que escolheu fazer isso, fez sentido para você fazer o que você faz para compartilhar aquilo com o mundo. E aí você vira o jogo. Porque, se eu saio desse lugar aqui, eu quero só ver. Né? Não sei se você já agiu assim, eu já cheguei a pensar assim. Né? E aí, graças a Deus, né, eu fui sendo instruído através da palavra e percebendo que isso é algo, né, que vem de Deus. Né? E o pregador, que é um homem muito sábio, a gente sabe que esse livro é um livro de relato do quê? A conclusão que ele chegou da vida dele. Né? Ele fez, aconteceu, teve o que ele quis, o que os olhos dele desejou, ele trouxe para ver, experimentou a loucura, experimentou o que todo mundo faz aqui nesse mundo para chegar à conclusão que era vaidade. E ele fala mais algumas coisas interessantes. No versículo... Cadê? Ótimo, eu já li o 12 e 13, né? E ele fala assim, no 9 e 10. Que proveito tem o trabalhador naquilo com se afadiga,
viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com ele os afligir. Aí depois eu vou mais um pouquinho, tá? Que é, ó, diz assim, ó, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, na verdade, são constatações que esse homem está compartilhando através das Escrituras a respeito de algo que a gente precisa estar atento. Se a gente quer ser reverente a Deus através do que o Novo Testamento nos ensina, através da mensagem de Cristo, a gente precisa entender que sim, o que eu faço é na intenção de melhorar as coisas, melhorar o mundo. Mas que isso também é algo que Deus colocou para afligir o homem. Tipo, a gente, eu não sei você, né? Você deve amar o que faz, mas dá um desgaste trabalhar, né? É cada situação que tem hora que você pensa, né? Chega a pensar, será que eu estou fazendo a coisa? Será que eu estou na profissão certa? Será que é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? E aí quando você esfria a cabeça e começa a olhar para os resultados positivos que você já teve, sejam eles financeiros ou espirituais, você reforça e valida uma crença que é, sim, eu nasci para fazer isso. Sim, até quando for possível eu vou fazer isso. Mas se em algum momento eu precisar mudar, tá bom também. Porque na real, para o cristão, o nosso trabalho, a nossa profissão, apesar de todo esse monte de coisas, é simplesmente uma maneira da gente continuar fazendo a vontade de Deus. Desculpa, gente, se você é empolgado com o seu trabalho, mas é isso. Mas tem um outro lado. Quando a gente é reconhecido naquilo que a gente faz, isso é incrível. Isso nos faz o quê? Ah, que bom que eu não desisti aquele dia que eu estava invocado. Que bom que eu não pedi a conta, eu respirei fundo. E aí você vai percebendo e vai tendo a oportunidade de ver o quê? De que maneira eu estou sendo reconhecido aqui na minha empresa, no meu trabalho? Pelo que eu estou sendo reconhecido? E isso nos dá a oportunidade do quê? De se desenvolver cada vez mais, de implementar o quê? Comportamentos que condizem com as Escrituras, né? Nos dá a oportunidade do quê? De pessoas virem até nós falar algo ou comentar alguma coisa e obrigado, né? Isso. Então, dentro dessa ideia de comportamento e reverência e comportamento cristão dentro do mercado de trabalho, eu queria trazer para vocês, irmãos, uma mensagem que incentivasse você a procurar. Se talvez não é claro para você, por que você faz o que você faz? Pensa nisso. Ore para Deus para que você comece a perceber aquilo de valor que você entrega lá no seu trabalho. Aquilo que faz sentido para você. Aquela atividade que você faz lá é algo que está dentro de algo que é importante para você. E olha como isso pode te ajudar a trazer pessoas para Cristo. Como isso pode te ajudar, na verdade, a ainda continuar reverente a Deus. Quando eu falei que eu sempre tive medo de sempre fazer a coisa certa nos trabalhos que eu estava, eu perdi as oportunidades de ser criativo. E eu esquecia de uma coisa: ninguém é obrigado a saber tudo sobre a minha fé. Talvez dentro do seu ambiente de trabalho você possa receber uma proposta indecente para você, baseado no conceito de reverência a Deus. Mas dentro daquele ambiente pode ser algo normal. E aí, irmãos, o que você faz numa situação dessa? Você dá uma porretada na pessoa ou você educa ela, no sentido espiritual da palavra? Olha, fulano, eu até entendi a sua proposta, mas para mim não faz sentido. Por isso e por isso e por isso. O que você acha, pensando sobre esse ponto de vista? Porque às vezes, gente, a pessoa, pela falta
de um princípio estabelecido, ela vive pelo princípio de outros. E aí quando você consegue colocar de uma maneira, né, para ela, olha, esses são os meus valores, o que que você acha? Existe uma maneira da gente fazer isso, né? Alcançar esse resultado sem eu precisar fazer dessa maneira que você está falando, para também não interferir num valor pessoal meu? Tá muito confuso isso? Né? É ser criativo, com um propósito, amar aquela pessoa, inspirar aquela pessoa a querer fazer a vontade de Deus. Porque, gente, o tal do crente chato e legalista é chato para qualquer um, velho. Não, porque assim diz o Senhor, que não... Cara, o cara nem lê a Bíblia. E daí que assim diz o Senhor, isso aí nem é uma verdade para mim. Mas quando, através das minhas atitudes, quando eu estou fazendo como se fosse para Deus, esse cara tem a oportunidade de ver o que eu estou fazendo e se dá uma chance. Fala, nossa, eu gostaria de ser assim ou fazer assim. E aí você mostra para ele, não é que eu sou assim, é que eu estou imitando alguém. Quer imitar também? Né? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, que ajude, como tem me ajudado, a se comportar no mercado de trabalho de uma maneira reverente a Deus. De olhar para as pessoas e situações, entendendo que talvez ela não tenha os mesmos valores que o meu, que não quer dizer que ela é menos ou mais do que eu, mas que eu, numa posição de influenciador, porque esse foi o chamado. Nós fomos chamados para influenciar pessoas a seguirem a Cristo. Agora, se você se manter passivo mediante uma proposta indecente ou uma roda de conversa indecente, você, ao invés de influenciar, vai estar sendo influenciado, irmão. Me desculpa dizer isso, mas daqui a um tempo você vai estar participando dessas conversas. Você vai estar rindo junto. Você vai estar achando uma ideia um pouquinho melhor. Ah, não, mas e se a gente fizesse aqui, ó, para melhorar a indecência disso aqui? Então, na nossa vida, ou a gente está influenciando, ou a gente é influenciado. E como a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, eu acho que vale a pena a gente ter um senso de vigilância, nível 10, né? Porque eu passo a maior parte da minha vida trabalhando. Então, é a maior parte do tempo que eu preciso estar influenciando as pessoas. Influenciar vai muito mais do que saber a Bíblia de cor, saber estudar a Bíblia com uma pessoa. Quando Paulo está ensinando aqui, os escravos e os senhores, é baseado na atitude de coração ali. O cristão, gente, ele tem uma característica. O próprio Jesus disse isso. Então que a gente possa, ao invés de deixar toda aquela carga de coisas ruins ali, tomar os nossos pensamentos, que a gente possa lembrar o propósito pelo qual a gente faz o que faz. Tá? Espero que tenha feito sentido para vocês, é isso que eu preparei. Vou fazer uma oração, tá? E está encerrado o culto.